1978, 15 de junho. Neste dia foi lançado um jornal que se tornou um marco para os consumidores de cultura e espetáculos. 4 anos depois da Revolução de 25 de Abril, os portugueses continuavam ávidos por novidades, lá de fora e cá de dentro. O jornal chamava-se 7, porque a semana tem 7 dias. 7 dias para ver e ouvir cinema, teatro, música e artes plásticas. Após a Revolução, Lisboa e Porto fervilhavam com a nova liberdade. Chegavam os livros e filmes até então proibidos e censurados. A ida a espetáculos pontuava a cidade com filas para comprar bilhetes. As nuvens de fumo nos espetáculos e cafés marcavam o lazer fora de casa. Teatro, cinema e artes de diversas expressões encontravam novos públicos. Nós podemos nos sentir pessoas melhores depois de termos assistido a um filme, termos ouvido para 1h30 um disco, termos lido um livro. Acabamos por ser pessoas melhores, mais enriquecidas, sem dúvidas. As quartas-feiras à noite foram, durante muitos anos, sinónimo de noite de cinema RTP, a televisão pública e nessa altura ainda a única. Ler era outra opção, isto claro para quem sabia ler e tinha livros na estante. Grande parte das pessoas não tinha sequer livros em casa. Passaram-se estas décadas, poucas no que toca ao registro global das coisas, e o facto é que quase todos os portugueses têm livros em casa hoje em dia. Algo tão simples como ir à biblioteca requisitar um livro era um hábito só possível nas grandes cidades ou nos locais visitados pelas bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian. Mas em 1987, uma decisão estatal quis contribuir para transformar este panorama cheio de lacunas. É criada a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, atribuindo uma biblioteca a cada município. É a literatura que traz à cultura portuguesa um dos maiores reconhecimentos internacionais dos últimos 50 anos. O Prémio Nobel de José Saramago consagra um dos maiores nomes nacionais. Går årets Nobelpris i litteratur till den portugisiske författaren José Saramago. É quinta-feira. Hoje as pessoas gostam da ideia de um fim de semana que começa cada vez mais cedo. E por isso, as estreias de filmes passaram das sextas para as quintas-feiras, como passou a ser neste dia que arrancam os grandes festivais. No final dos anos 60, Vilar de Mouros foi o primeiro festival contra a cultura, quando estes eventos eram raros. Mas nas últimas 2 décadas, os festivais massificam-se e marcam o verão português. Nós vivemos numa lógica, eu acho, global, em que a indústria da cultura, em geral, vive numa lógica de festivalização da cultura. Isto é, o modelo, o formato que vende, o formato que de alguma maneira atrai as pessoas, do ponto de vista dos consumos culturais, é o formato festival. Um festival é uma experiência em que a música é uma das partes da experiência. E, portanto, a própria vivência, a partilha com pessoas que são a nossa tribo. A música afirma-se como uma arte de grande difusão e consumo. Se antes do 25 de Abril o fado, a música ligeira e a canção de intervenção eram os géneros que mais marcavam a sociedade portuguesa, a década de 80 traz o rock e a pop em português. Chico Fininho, Chico Fininho. O Chico Fininho é o pai do rock português e o Rui Veloso por causa dessa abertura. Mas também no meio disso tudo não nos podemos esquecer, por exemplo, de António Variações e da importância que teve, fundacional, que teve António Variações, porque nos obrigou a discutir várias coisas da nossa identidade. Em 1986, Portugal entra na CEE
e cresce a euforia consumista e criativa dos anos 80. Com o acesso ilimitado de Portugal a referências europeias e mundiais, multiplicam-se as novas bandas que marcam a música nacional e estruturam também a identidade dos jovens. A pop, o rock e novos projetos de fusão florescem. O fado, até certa altura considerado por alguns a canção do velho regime, renasce e ganha adesão em diversos segmentos etários e sociais. Depois de grandes nomes como Amália Rodrigues e Carlos do Carmo, é agora interpretado por uma nova geração que o mistura com outras influências musicais. Este interesse e a redescoberta do fado vai partir de quem? Precisamente de pessoas, jovens homens, jovens mulheres, que não tiveram o contacto com os tempos sombrios. E é o fado, e o fado ultimamente é um mundo novo. Exatamente porque eu acho que os intérpretes de fado, ou os compositores de fado, também se têm aberto a outros espaços, a outras linguagens estéticas. Bom, isso é o fenómeno da globalização a acontecer. Depois do vinil, da cassete e do CD, a música passa a ser distribuída sobretudo em formato digital. Novas plataformas geram um consumo feito à medida do utilizador e acabam a potenciar um novo conteúdo que vai da informação à literatura: o podcast. Ópera, bailado, teatro, música de orquestra e concertos de bandas e cantores, dos mais reconhecidos aos mais alternativos, são outras escolhas possíveis na agenda dos espetáculos e saídas culturais. A Gulbenkian ofereceu uma programação regular de balé e música clássica. No teatro, o género revista perde terreno até praticamente desaparecer, enquanto Filipe Laféria tem sucessos no teatro musical. Novos grupos e companhias são criados e os repertórios abrem-se à diversidade de autores nacionais e internacionais, dos mais clássicos aos mais malditos. O teatro apropria outras linguagens, como a música e o audiovisual, e entra nas escolas com algumas ações de sensibilização. As novas gerações estarão a aproveitar a mudança? Também tenho ido ao teatro ultimamente, muitas vezes, estranhamente, muito mais do que ia antes, porque comecei a relacionar-me mais com pessoas que têm mais acesso ao teatro e comecei a ver. Atualmente, os mais jovens aproximam-se do teatro porque novos temas sobem ao palco. Para quem quer se expressar num palco, seja a cantar, seja a representar, seja a dançar, a liberdade de expressão é fundamental. E enquanto encenadora, para mim seria impossível trabalhar antes do 25 de Abril, porque os temas de que falo, como a pobreza, a homofobia, o racismo, são tudo temas que era impossível falar-se e falar-se abertamente e tocar nas feridas todas naquela altura. Nas artes plásticas, Portugal entra gradualmente na rota das expressões artísticas modernas. O Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão é o primeiro museu a abrir portas, em 1983, para as artes visuais contemporâneas e com uma programação de dança não clássica. Segue-se o Centro Cultural de Belém, o Museu de Serralves e, finalmente, já neste século, o MAT. O número de visitantes mantém-se baixo. A oferta deste tipo de arte foi limitada durante boa parte do século XX e não criou uma base alargada de públicos. A maior parte da população também não frequenta monumentos históricos, embora se afirme muito orgulhosa do seu património cultural. O sábado costumava ser o dia das compras, porque ao domingo as lojas estavam fechadas. Mas a década de 80 traz para Portugal os grandes centros comerciais, abertos 7 dias por semana, incluindo à noite. E ir ao shopping passou a misturar compras e lazer. Os centros comerciais vieram preencher uma apetência para também construirmos a nossa identidade através daquilo que nós consumimos, que tanto responde a questões utilitárias e pragmáticas, como também desperta um consumo mais impulsivo. Nesse aspecto é um mundo sedutor, com todas as desvantagens e limitações e até problemas que os mundos sedutores têm.
os centros comerciais passam também a ser os principais locais para oferta de cinema, com dezenas de salas a abrirem em todo o país. Ao sábado à noite, há muitas vezes lotação esgotada. Mas outras salas têm lugar, como as de cinemas antigos, com programação clássica e contemporânea. No início da década de 60, o número de espectadores nas salas de cinema ultrapassava os 26 milhões e no pico da euforia revolucionária, em meados dos anos 70, atinge mais de 40 milhões. Já em 2022 não chega a 10 milhões. Além da massificação da televisão, os anos 80 trazem uma primeira mudança de hábitos de consumo de cinema. O VHS e os clubes de vídeo permitiram que as pessoas pudessem levar parte da experiência do cinema para casa. Algo que se generalizou com as plataformas de streaming. E assim, talvez nunca tenhamos visto tanto cinema, mas não tanto através do grande ecrã. Depois de muitas décadas com missa de manhã e futebol à tarde, algo mudou gradualmente. As corridas ao domingo de manhã ao ar livre e o maior usufruto das paisagens e dos espaços qualificados trouxeram os portugueses para a rua, em família, em grupos de amigos ou a solo. A Expo 98, a maior festa coletiva na história cultural dos últimos 50 anos, tem sido apontada como um ponto de viragem na descoberta e vivência do espaço público. As condições melhoraram bastante com o passar dos anos. A Expo 98 foi, de facto, uma ocasião extraordinária para mostrar muita música portuguesa, porque havia muitos palcos e uma programação explosiva de coisas a acontecer a todas as horas do dia, em vários palcos no certame. A Expo 98 deixou raízes também na qualificação dos recintos e o país equipou-se, devido à ação do Poder Central, mas também das autarquias locais. Remodelaram-se velhos teatros e construíram-se novos auditórios, indispensáveis à difusão da oferta cultural pelo país. A Casa da Música, por exemplo, é inaugurada em 2005, 4 anos depois de o Porto ter sido capital europeia da cultura. Mas não foi caso único. E lembro-me que nós, em 2003, quando fizemos uma espécie de digressão de teste para aquilo que seria o álbum Rosa Carne, tivemos a possibilidade preciosa de ter uma série de pequenos cineteatros que acolheram esse espetáculo para nós podermos testar canções novas e tudo. E isso foi algo muito importante para nós, não é? Ter essa abertura e ter a qualidade de um palco bem equipado, com luzes, com som, para podermos fazer também um espetáculo com toda a qualidade que queríamos experimentar e fazer. Ao domingo à noite, como nos outros dias, a televisão sempre esteve no centro da casa. Mas o que mudou na programação pós-25 de Abril? Assim, de repente, vem-me à cabeça duas coisas. Uma são as novelas brasileiras, o Roque Santeiro, a Tieta do Agreste, essas novelas... cenas de nudez e tudo. Ora bem, que antigamente não eram possível, não era possível passar na televisão, e, inevitavelmente, também Hermano José, Tal Canal, Roda da Sorte, essas coisas todas que enfim... Um bocadinho com essa ideia de já podemos dizer tudo, embora tenha tido de vez em quando os seus problemas, ainda assim. Exato. Mas já gozava de uma liberdade assinalável. E também ele rompeu isso, não é? Fez esse caminho de começar a arriscar mais e cada vez pisar um bocadinho a linha cada vez mais à frente. E, portanto, rompeu também... à caçadeira mesmo. Sim, à bruta. Portanto, acho que também devemos isso ao Hermano José. Esta é a última edição da Roda da Sorte. 1992 sinaliza outro momento relevante nos últimos 50 anos. A abertura de canais privados de televisão, primeiro a SIC, depois a TVI. A oferta multiplica-se, a tecnologia traz novas possibilidades e os hábitos de consumo cultural alteram-se. A luta pelas audiências faz com que programas sobre literatura e música clássica deixem de passar em horário nobre nos principais canais. Ainda o diabo gostou-me. Em 50 anos mudou muita coisa. Saímos do preto e branco, fomos para a cor, deixámos o analógico, chegámos ao digital e com a chegada da internet tudo muda, porque a televisão deixa de nos fazer companhia como algo que está a tocar lá atrás ou que está à nossa frente, mas sobre a qual não temos qualquer interferência na programação. Hoje somos todos nós pequenos diretores de canal e escolhemos aquilo que queremos ver.
O surgimento de grandes distribuidores de conteúdos culturais e artísticos, como o YouTube e a Netflix, e o acesso em qualquer momento nos computadores, nos smartphones e nas Smart TV, alteraram a convivência em casa e segmentaram os consumos das famílias. A criança tinha mais isso, de ver a televisão em família, só que fui perdendo porque com essa facilidade de ser eu a escolher e não estar aqui a impor o que vamos ver em família, acabou por fazer com que eu visse tipo, tudo por streaming. Havia uma grande promessa da internet trazer uma diversidade, a chamada long tail, não é? Uma quantidade infinita de nichos, uma quantidade infinita de comunidade, de interesses. A internet é omnipresente e tem vindo a redefinir os nossos hábitos culturais. Tudo começou com o acesso à rede nos anos 90. Agora é como se vivesse sempre connosco. Essa ligação permanente ao mundo virtual tornou a internet não só mais uma infraestrutura tecnológica, mas alterou radicalmente a maneira como as pessoas se apresentam, se relacionam, interagem umas com as outras. Então, assistimos àquela que podemos definir, ou é definida uma democratização da cultura, do acesso à cultura, na medida em que, é verdade, nós, através das várias plataformas digitais, dos serviços da web, temos acesso a um leque infinito de conteúdos. Nós já não podemos dizer tão prontamente: eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Todas estas experiências são ligadas pelas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok e outras plataformas dominam as nossas vidas. Se a base é sempre a lógica do consumo, é errado. E eu acho que o que sentimos quando as pessoas que se dedicam a viver da rede social já não são puras celebridades que chegavam por um talento qualquer e de repente tornavam-se celebridades e depois podiam ser prescritores de um produto, não é? Pela sua notoriedade eram convidadas a fazer parte de publicidade para vender um produto porque representavam uma audiência. Hoje em dia não, é a vida das pessoas, tal como ela é, que está a ser utilizada para comunicar, para construir audiências, e os influenciadores, não é, vivem dessa normalidade do dia-a-dia para vender. É terça-feira e ao ligar o rádio pela manhã é possível ouvir 3 mulheres a conduzirem uma emissão. Seria uma realidade improvável há 50 anos. Joana e Inês, de que maneira é que vocês acham que este programa, que fazemos às 3 da manhã, usufrui do pós-25 de Abril? Bem, eu acho que tudo, não é? Tendo em conta que as mulheres eram assim uma espécie de subser antes do 25 de Abril. Tu não podias sair do país sem autorização do teu marido. Não tinhas direito de voto universal, não é? Tu eras uma espécie de apenso do teu marido, não é? Ocupavas-te das funções domésticas, provavelmente nem poderias usar o teu nome, Joana Marques, tinhas que ser. Tinha que usar o apelido do meu marido. Leitão. É verdade. Eu seria muito mal vista porque nem sequer sou casada, tu então divorciada, minha amiga. Estávamos todas proscritas. Mas acho que se não tivesse havido, com a Revolução de Abril, esse investimento na educação e essa construção de outros caminhos possíveis para mulheres, acho que eu, se calhar, tão cedo não aconteceria na minha família de uma rapariga decidir ser cantora em vez de ser professora ou advogada, que era também outra possibilidade que eu tinha no meu futuro. A censura tentou impedir, durante décadas, a circulação de ideias desfavoráveis ao Estado Novo. Os autores continuavam a criar e a produzir, mas as suas condições de vida tornavam-se precárias e chegar ao mercado nem sempre estava garantido. Acho que deve ser muito estranho para qualquer pessoa que trabalhe numa área criativa ver o seu trabalho censurado, não é? Tipo, censurado de qualquer maneira, seja de uma forma política ou seja de uma forma criativa. E por isso não consigo imaginar o que seria ter a experiência dos meus livros passarem pelo lápis azul, pela censura.
Eu acho que a liberdade de expressão não existe nas redes sociais. Existe uma expressão mediada por um algoritmo, e um algoritmo que não está neste momento a ser controlado de alguma maneira, a não ser pelas empresas que o fazem. E para um artista novo, quer dizer, eu posso estar a trabalhar numa cave fechada onde ninguém me conhece e o meu trabalho pode estar a ser mostrado ao mundo inteiro. Portanto, isso foi sem dúvida o primeiro passo que levou o meu trabalho para fora de portas e pronto, e depois acabou por desencadear, não sei, é muito estranho, é um bocado mágico até a forma como hoje em dia a gente consegue que as coisas viralizem, as coisas boas e as coisas más também. 5 décadas depois de uma enorme mudança política, económica e social, atravessa-se hoje uma outra revolução, que constantemente muda os hábitos culturais e de consumo. O meio digital vai tomando conta da nossa experiência e oferece novas formas de entretenimento, cultura e convívio. No futuro, como se conjugará a presença física com a presença digital? Que liberdade e diversidade poderá haver para além da escolha ditada pelo algoritmo?